Eu me chamo Thiago Luiz Schmidt, tenho hoje 41 anos de idade, nasci em 1980 no município de Estância Velha. O nome do meu pai Jorge, a minha mãe Vera. Cresci e aprendi muitas coisas ainda em Estância Velha, até aos 7 anos de idade, quando a família se mudou para Novo Hamburgo. Já aos 7 anos de idade, uma passagem muito importante, assim, que eu não consigo entender até hoje como era possível, mas eu com 7 anos de idade eu estudava em Ivoti, já pegava ônibus sozinho, de Estância Velha para Ivoti. E eu acho que isso contribuiu muito desde cedo para essa questão da independência, de atitude e de buscar realmente aquilo que a gente quer na vida e acredita na vida, né? Morei em Novo Hamburgo até os 21 anos de idade, depois conheci a minha esposa no trabalho, ainda estudando administração, fazendo administração de empresas. Sou técnico em administração, graduado em administração, com pós-graduação em cooperativismo. E aos 22, 23, a gente se mudou para Dois Irmãos, que é o município onde eu resido até hoje. O Arthur, hoje com 15 anos, e a Sofia com 11. O Arthur, os dois são bem diferentes, mas os dois convivem muito com o pai e com a mãe, eles são filhos mesmos, de verdade. E é engraçado, Lu, porque quando eles nasceram, eu lembro de muitos amigos naquela época, comuns nessa fase, né, 20, 21, 22 anos de idade, as pessoas tendo medo de ter filho. Como é que a gente vai ter filho no mundo desse? O mundo está cada vez pior, com mais violência, com drogas, com problemas, questão do meio ambiente. Por que ter filhos, né? E eu acho que muita gente se preocupou em demasia com essa pergunta, tanto hoje que a gente percebe que é um comportamento cada vez mais da sociedade, assim, de retardar o fato de ter filhos ou não tê-los. E eu tinha muita certeza que eu queria ter filhos, porque a gente, no meu entendimento, não vem para esse mundo para deixar ele do jeito que era ou simplesmente passar por ele. A gente vem para esse mundo para, no mínimo, deixar ele melhor do que era quando a gente chegou aqui. E isso é responsabilidade nossa. E é responsabilidade nossa enquanto indivíduos, cidadãos, empresários, funcionários, governos, mas também enquanto pai e mãe, né? E eu não me arrependo, foi algo muito bacana. Eu lembro de um amigo dizendo que normalmente as pessoas falam que depois que a gente tem filhos a vida muda, né? E que isso é mentira. Daí eu disse, como assim mentira? Não, a tua vida acaba e começa uma nova. E de fato é o que aconteceu comigo, porque a gente passa a olhar para o que está passando na TV, na televisão, as músicas que a gente escuta, a alimentação que a gente tem, as rotinas em função dos filhos. Eu acho que a gente acaba evoluindo também e aprendendo enquanto pessoa, também crescendo, né? Então os filhos trazem isso. E essa questão de ter medo do mundo que a gente vai colocar aos filhos, eu acho que vai muito do como a gente se comporta e convive com os nossos filhos desde que eles nascem. Porque a partir do momento que a gente se propõe a ser pai, ser mãe, dar limites, dar educação, dar ensinamentos, eu acho que criar vínculos de confiança, ter essa relação de amizade por momentos que tu cria com eles também são importantes. Então o Arthur, ele cresceu me ajudando, por exemplo, a fazer churrasco, a limpar o carro, a fazer trilha de jipe. Eu sentava para assistir desenho animado com ele, não importa se era bom ou se era ruim, mas assistia. Depois aqueles filmes que a gente não gosta mais, mas para as crianças são engraçados, e eu me colocava para assistir também e conversava com ele sobre isso. Então a gente foi gerando um vínculo de confiança, de amizade. Hoje, para te teres ideia, 1º de outubro de 2021, nós estamos aqui conversando e ele está no Paraná, com 15 anos, sozinho, foi para lá para um campeonato nacional de atletismo. Eu acabei de receber a mensagem dele, ficou em primeiro lugar da prova de 1.000 metros com obstáculos, né? E ele compartilhando isso com a família. Então, acho que isso
coloca o quanto ele entende. Tem uma passagem interessante dele aos 10 anos, que a gente queria fazer uma festa de aniversário, ele faz aniversário em janeiro, e ele disse, não pai, eu não quero festa, isso é só para gastar dinheiro, a gente não precisa fazer isso, eu prefiro uma experiência, com 10 anos. E a Sofia é muito parecida nesse sentido de aproveitar a vida, ela já é mais das artes, ela gosta de balé, ela gosta de desenho, mas os dois com uma proximidade, e sabendo que são Arthur e Sofia, justamente porque Arthur representa força, né, atitude, e Sofia sabedoria, consciência, e que os dois juntos é que serão de fato completos, né? Não adianta ter só sabedoria e não ter atitude, ou não adianta ter força e não ter a sabedoria para aplicar da forma correta. Então esses são os meus filhos, são meu grande orgulho. A minha história de vida profissional é um pouco fora do comum, sabe, Lu? Porque eu desde cedo acreditei muito em trabalhar, querer trabalhar para ganhar dinheiro, para ter dinheiro para poder constituir patrimônio. Eu acho que isso é uma coisa meio que piloto automático do que a sociedade prega de forma geral e a gente aprende de forma inconsciente. Mas eu tive muita sorte na vida. Primeiro porque o meu pai e minha mãe sempre me cobraram muito no sentido de estudar. Eu lembro a gente com 7, 8, 9 anos de idade e não era, a família não tinha uma condição financeira favorável e o pai dizia assim, vai faltar comida, vão cortar a luz, mas da escola vocês não vão sair porque o conhecimento ninguém tira de vocês. E amanhã depois é o conhecimento que vai fazer a diferença na dignidade enquanto pessoas que vocês terão. Mas felizmente nunca faltou comida, nunca sobrou também, mas foi uma infância assim bem complexa, bem complicada, até porque o pai também tinha toda uma questão de alcoolismo até os meus 7, 8 anos de idade. E eu queria muito trabalhar, o pai fez um tratamento, resolveu a questão do alcoolismo e com isso a gente mudou de casa, também migrou para Novo Hamburgo. E eu já aos 10, 11 anos de idade eu comecei a trabalhar nas férias, eu trabalhava nas férias, então eu cortava a grama, eu ajudava a limpar terreno de vizinhos ou de parentes, limpava e pintava a casa, lavava e pintava a grade, limpava a calçada, eu fazia coisas para ganhar dinheiro e esse dinheiro era para a família, ia para a alimentação da família. Aos 14 anos, no dia que eu completei 14 anos, naquela época era permitido trabalhar com 14 anos, no dia que eu completei eu fiz a minha carteira e uma semana depois eu trabalhava como empacotador de supermercado em Novo Hamburgo. Esse foi o meu primeiro emprego. Eu trabalhei por praticamente um ano, quando surgiu, e já fazia o primeiro ano do segundo grau, hoje ensino médio, quando surgiu a oportunidade de fazer um curso técnico numa escola particular em Novo Hamburgo, e o curso não era gratuito, mas a prova, o exame de admissão era. E eu me lembro que a minha mãe me provocou para pelo menos fazer aquele exame para ver qual seria o meu desempenho, e eu fui aprovado e com uma classificação bastante boa, né? Eu passei em segundo lugar na classificação geral, e daí como é que vai dizer para um menino de 15 anos que tu te saiu super bem na prova e que agora tu não vai fazer esse curso, né? E eu comecei a bolar formas de como eu poderia fazer para estudar naquela escola e até que eu achei um padrinho. Me lembrei de um padrinho, fui conversar com ele e ele disse que eu poderia fazer o curso e que eu teria que trabalhar, fazer o curso de manhã e trabalhava de tarde como forma de pagar a mensalidade. Foi muito divertido, porque ele fez isso numa semana, eu começaria na outra semana eu fui no primeiro dia de trabalho, ele disse, tu fica sentado aqui me esperando que eu já te atendo, e me deixou ali umas 2, 3 horas, e daqui um pouco ele me chamou e disse, eu só queria saber se tu ia vir mesmo, se era de verdade isso que tu queria fazer o curso, eu vi que tu quer. Então tu vai fazer o curso e tu não precisa trabalhar, eu vou te pagar o curso, mas não é de presente. Quando tu terminar de estudar,
tu vai conseguir achar um bom emprego e tu vai me pagar de volta. Porque tudo que na vida é de graça, a gente não dá valor. E eu fiz o curso, me dediquei muito, porque eu estava pagando, eu tinha que aproveitar efetivamente. E quando eu terminei o curso, eu arrumei um emprego, já como orçamentista numa gráfica, o que era para 17, 18 anos de idade, era algo assim fora do comum, né? E fui conversar com o meu padrinho para pagá-lo, para começar a pagar ele. E ele disse, não, mas agora tem a faculdade, então tu vai fazer a faculdade, depois que tu terminar a faculdade, tu me paga. E nesses anos todos eu passei por depois desse emprego de empacotador, eu trabalhava nas férias do curso técnico em livrarias, como temporário. Depois eu trabalhei na gráfica por 3 anos como orçamentista, coordenador de qualidade. Fui trabalhar no banco, trabalhei num banco privado por mais 1 ano, fui para a indústria de alimentos por mais 5, 6 anos como coordenador de vendas, fui numa outra indústria de plásticos como coordenador nacional de vendas. Eu ia estudando e pagando a faculdade e trabalhando. Quando eu terminei a faculdade, eu fui conversar com o meu padrinho para começar a pagá-lo, e ele disse, não, isso só prova que estudar e trabalhar com dedicação, a gente consegue conseguir aquilo que a gente quer na vida. E hoje tu tem condições, eu quero que esse dinheiro tu pague a faculdade para uma outra pessoa, que tu incentive uma outra pessoa. E foi um grande aprendizado que esse padrinho me deu, né? E depois do último emprego que eu saí dessa gráfica, eu fui trabalhar com o meu pai. Foi algo muito negociado, porque eu não queria. Aquela imagem de filho do dono, né? E tá ali porque é o filho do dono. Eu já tinha uns 15 anos de mercado e eu dizia, ó, esses meus 15 anos de mercado me rendem certo respeito e eu gostaria de continuar com esse respeito, pai. E ele disse, não, tu está vindo para cá porque tu vai trabalhar comigo, porque tu é bem preparado, porque tu tem conhecimento. Mas a gente ficou ali negociando assim, isso uns 3, 4 meses, até que eu fui trabalhar com o pai. E quando eu fui trabalhar com o pai, que eu fiquei sabendo do Sicredi. Porque foi quando ele disse, tu tem que abrir uma conta no Sicredi. E eu disse, pai, eu já tenho conta em banco. Aí meu pai disse assim, mas filho, o Sicredi não é um banco, é uma cooperativa. E eu falei, pai, banco, cooperativa, isso é tudo a mesma coisa. Eles usam o dinheiro da gente. E o meu pai disse assim, se tu vai trabalhar comigo, tu vai trabalhar com o meu dinheiro. E se tu quer trabalhar com o meu dinheiro, é no Sicredi. Eu não estou mais te pedindo e nem perguntando, tu vai lá e abre a conta. Então eu entrei para a cooperativa pelas mãos do meu pai. Até esse momento, para mim, era um banco. Quando eu chego lá e faço a minha associação, que até então na minha cabeça era abrir uma conta, ainda era um banco. Mas daí eu já percebo um atendimento diferente, um ambiente diferente de tudo aquilo que eu estava habituado com bancos convencionais, tradicionais. Mas depois passou a ser para mim um banco com bom atendimento, um atendimento mais humanizado. Até o dia em que eu fui convidado para uma assembleia. E nessa primeira assembleia, eu conheço o nosso ex-presidente Ed Pier. E quando eu vou numa assembleia da cooperativa e vejo ali na assembleia ele abrir os números da cooperativa, abrir os números da agência, mostrar o tamanho do sistema, aprovar a remuneração dele de presidente, eleger o conselho de administração, aprovar as contas, aprovar o resultado, a distribuição do resultado, eu penso assim, é diferente, isso tem uma conexão muito forte com aquilo que eu acredito de desenvolver o local através das pessoas locais, né? E daí para mim virou a chave, nunca mais olhei como um banco. Eu acho que nós somos uma grande organização coletiva que inclusive tem produtos e serviços financeiros.
mas vai muito além de uma instituição financeira. E desde aquele dia eu sinceramente me apaixonei pelo modelo cooperativo, me encantei com o Sicredi e passei a trazer muitos associados para a agência da qual eu estava vinculado, né? E daí é que começa a nascer todo esse relacionamento com o Sicredi. Isso nós estávamos em 2005, 2006. 2007 eu começo esse movimento, e daí isso fica 2007, 2008, 2009, 2010. Não mudou, ficou sempre assim. Eu trabalhando, atuando pela empresa da família, e trazendo associados para a cooperativa, para trazer mais pessoas para dentro do movimento e fortalecer o movimento. Em 2011, eu tive um convite muito especial por parte da cooperativa. Na época, eu já participava de uma entidade do município, que era a CDL lá de Estância Velha. Então, já era um papel de liderança comunitária, né? E em 2010 para 2011, eu recebo o convite por parte da Pioneira para atuar como coordenador de núcleo, num modelo de atuação que estaria sendo implementado de representação delegada de núcleos de associados, porque até então as assembleias elas eram em cada uma das comunidades, em cada uma das agências, mas elas valiam como pré-assembleias. E a Assembleia Geral Ordinária, que de fato tinha valor perante o Banco Central, era a Assembleia de Nova Petrópolis. E se tinha muito medo, Lu, e se corria o risco de, por exemplo, os associados em todas as 30 e poucas assembleias que na época eram realizadas dar um direcionamento, e se chegasse em Nova Petrópolis e acontecer, nunca aconteceu, mas e se acontecesse? Qual era o valor e qual era a representatividade daqueles associados de Santa Maria do Herval, de Dois Irmãos, de Linha Nova, da Vila Cristina, do Rincão? Qual era o papel que esses sócios tinham, né? De fato. E então foi implementada, no início do mandato do Márcio Port como presidente, a nucleação dos associados. E os sócios foram divididos lá na época em 160 núcleos, e tinha um representante efetivo, tinha 2 suplentes, mas eles participavam das assembleias de núcleo, daí deixou de ser pré-assembleia para ser assembleia de núcleo, e em Nova Petrópolis tinha a Assembleia de Núcleo de Nova Petrópolis, mas tinha depois a Assembleia Geral com todos os coordenadores, que transportavam o voto do seu núcleo para a Assembleia Geral. Então, na Assembleia Geral não corria-se mais o risco de se mudar uma decisão ou uma deliberação, né, dos associados. Essa dinâmica é a mesma, o que foi modificado daquele período para cá é o número de núcleos, que reduziu de 160 para 100. Hoje a gente até tem a possibilidade de 150, mas efetivamente hoje nós temos 100 núcleos, porque desde a Constituição até os primeiros resultados em 2015, 2016, onde a gente começou a ter já a vivência prática, o Márcio, na época, percebeu que o número de participantes era sempre o mesmo. Então, se haviam quase 500 coordenadores, participavam em torno de 300. E quando a gente reduziu para 100 núcleos, aumentou o número de associados por núcleo, continuou participando dos 300. Então, a efetividade, a participação, de fato, eram desses participantes, desses representantes. Então, a única coisa que mudou foi isso. Mas o modelo ainda é o mesmo. Hoje a cooperativa e o número de associados, que também mudou, o número de agências. Mas hoje a cooperativa ela é constituída por 174 mil associados, divididos em 100 núcleos, nas suas 41 agências. E cada núcleo tem, em média, 1.500 a 2.000 associados. Essa é a divisão, essa é a representação. Então, a gente tem aqui na agência Centro de Nova Petrópolis 4 núcleos, a gente tem mais 3 núcleos no Rincão, tem 4 núcleos em Dois Irmãos, tem um no Pinhal Alto, essa é a divisão. Ela é a assembleia para os 4 núcleos. E o que nós estamos mudando já para o próximo ano, que vai ser uma inovação aqui na cooperativa, daí pela primeira vez,
o que acontecia, e era uma situação chata, mas acontecia, por exemplo, aqui em Nova Petrópolis, nós temos mais do que uma agência. Quando a gente faz a assembleia do núcleo de Nova Petrópolis, podem participar qualquer associado, mas tem poder de voto só os sócios vinculados à agência Centro de Nova Petrópolis. Se alguém do Pinhal Alto ou da linha Imperial quiser participar, pode? Pode. Vai poder votar? Não poderia. E esse, no nosso entendimento, não é um modelo interessante, porque o sócio, ele é sócio da cooperativa. Agora, se tu faz uma assembleia de núcleo e vem só um representante daquele núcleo, do Pinhal Alto, como é que eu vou computar ela na ata também do Centro de Nova Petrópolis? O que nós estamos fazendo, a partir do próximo ano, é juntar as agências de um mesmo município, ou agências com características fins. Novo Hamburgo, por exemplo, a gente vai realizar uma assembleia da agência Centro, Ouro Branco e Canudos, todas num único espaço maior, mais confortável, com estacionamento. O mesmo vale para Caxias do Sul, o mesmo vale aqui para Nova Petrópolis. Então, a ideia é que a gente possa fazer assembleias congregando mais associados num único espaço, para que eles também tenham esse sentimento de que, opa, eu não faço parte de uma agência. E não importa se a minha agência está indo muito bem ou não está indo tão bem assim. O que importa é que toda a cooperativa está indo bem. Dentro daquela linha de uma só pioneira, uma só cooperativa, da mesma forma que tu, enquanto associada, tu pode ser associada e ter a tua conta vinculada aqui na Agência Centro, mas se tu fores a Gramado, tu também quer ser atendida e bem atendida. E em Canela, em São Leopoldo, ou na Unicinos, ou em Caxias, tu é sócia da cooperativa como um todo. Então, esse sentimento a gente conseguiu permear hoje entre os colaboradores. Isso é senso comum entre os colaboradores. Não importa de qual agência a pessoa é associada. Ela vai ser super bem atendida. E a gente quer transferir esse sentimento também para os associados, né? De orgulho, de engajamento e de pertencimento da cooperativa. Um trabalho que a gente vem fazendo muito forte nos últimos anos na Pioneira. Nos últimos anos, eu digo de 2017 para cá, que foi o nosso penúltimo mapa estratégico construído, de uma época em que tu fazia mapas estratégicos planejando 3, 5 ou 10 anos, e que é algo que não existe mais. A gente até se pergunta se talvez em 2020 nós não tenhamos construído o nosso último mapa estratégico, porque no nosso entendimento tu tem que ir sentindo o mercado e atuando de acordo com a necessidade do mercado. Mas algo que nos provocava e que gerava certo desconforto era muitas vezes receber feedbacks de pessoas, de associados ou de potenciais associados em termos de um tratamento dentro da cooperativa e essa pessoa sentindo que não seria diferente fora da cooperativa. Ou o contrário, vamos lá. Aquele Tiago que conheceu o seu Édio e o cooperativismo em 2005 e que passou a ser um entusiasta do cooperativismo e trazer pessoas para dentro, quais eram os argumentos que eu levava para as pessoas, né? O que motivava as pessoas a dizer, de fato, Tiago, é isso que eu quero e isso é diferente de uma instituição financeira tradicional. Cada pessoa tem as suas motivações. Haverão pessoas que, de fato, compreendem o cooperativismo como uma doutrina, não é só a questão da cooperação. Porque o crime organizado também coopera entre si. O cooperativismo vai além da cooperação. O cooperativismo é uma doutrina, tem princípios e valores universais que precisam ser respeitados. Isso o crime organizado não tem. Da equidade, da igualdade, da justiça, do respeito, da solidariedade, ou da livre admissão, da gestão democrática, da participação econômica, da educação, da intercooperação, do interesse pela comunidade. Isso é o cooperativismo. Tem pessoas que vêm
para pioneira pelo cooperativismo. Tem pessoas que vêm pela cooperação, pela possibilidade de participar de um movimento coletivo. Tem pessoas que vêm, e dentro do cooperativismo a gente tem como, para mim, o principal símbolo do cooperativismo, os 2 pinheiros, que representam o econômico e o social. Tem pessoas que vêm para o cooperativismo pelo pinheiro econômico, porque é mais barato, é mais vantajoso, porque eu tenho rendimentos melhores, ou porque eu pago menos numa operação de crédito, ou porque eu participo do resultado. Tem pessoas que vêm pelo pinheiro social. Eu posso fazer tudo o que eu faço no Sicredi, eu poderia fazer numa instituição tradicional. Mas se eu fizer no Sicredi, além de tudo que eu teria numa instituição tradicional, pelo fato de ser uma cooperativa, parte do resultado vai para atividades educacionais, sociais, de formação, de consultoria técnica, de assessoria empresarial, de educação financeira, de trabalho com os jovens, com as mulheres, com os agricultores, com bolsas de estudos. E eu sou motivado pelo social, por exemplo. Uma camada de associados tem essa percepção. Mas pode ser também por tudo isso. Pode ser só por causa do atendimento. Tem gente que diz, não, para mim é tudo igual, e se é cooperativo ou não é, eu venho por causa do atendimento que é mais humanizado, eu quero ser atendido por pessoas, e não só por máquinas. Ou eu quero ter a opção de ser atendido por pessoas quando eu quiser, mas eu gosto das soluções tecnológicas que a cooperativa tem. Então as motivações são as mais variadas, sabe, Lu? Mas no nosso entendimento a gente gastava demais tempo tentando motivar as pessoas com essas possibilidades ou com essas motivações, mas quando ela vinha da porta giratória para dentro, percebia um banco. E de 2017 para cá, alguns conceitos foram colocados à mesa e foram transpostos com clareza para conselheiros, para executivos, para colaboradores, para associados. Primeiro, a questão do propósito. Eu acho que essa é o cerne da nossa transformação. E o nosso propósito, embora não esteja escrito, ele é o mesmo desde 1902. Quando a gente estuda a história de constituição da cooperativa, lá em 1902, quando o padre e mais as 19 lideranças comunitárias constituíram a cooperativa, qual era o propósito deles? Era de retorno sobre o capital, eram de sobras líquidas, ou era de melhorar a comunidade? Não era de gerar riqueza através do trabalho e distribuí-la, e antes disso ter recursos e condições para investir na educação, nas pessoas? Era para isso que eles fizeram a cooperativa, para juntar capital e trabalho e gerar prosperidade a partir da união do capital e do trabalho, e com isso poder investir nas pessoas. Então, o Juntos Construímos Comunidades Melhores, no meu entendimento, desde 1902, juntos construímos comunidades melhores. Mas isso foi escrito pela primeira vez em 2017. E daí passou a fazer muito sentido para os colaboradores que estavam aqui dentro da cooperativa, de que não era só um trabalho numa instituição financeira que poderia ser feito da mesma forma que faziam ou que farão em outra instituição. Que, além disso, tinha um propósito. É um propósito simples, é um propósito que foi bem comunicado e que foi bem compreendido por todos. Começou a fazer sentido para os colaboradores. E a outra coisa é a questão da experiência do associado, a jornada do associado. Tudo que ele tem que passar dentro da cooperativa. E daí eu recordo muito da minha história. Eu entrei para a cooperativa achando que era um banco. Algum pecado nisso? Nenhum. Muitas vezes, dentro da doutrina cooperativista, a gente acha, ou a gente tem a pretensão. Eu costumo brincar de que as pessoas primeiro devem fazer uma pós-graduação em cooperativismo para daí abrir uma conta numa cooperativa. Será que é isso mesmo? Será que isso não é utópico e demasiado demais?
Não seria muito mais genuíno essa pós-graduação ser a partir das vivências cooperativistas? E é isso que é a educação cooperativista. Então, não importa a forma que a pessoa entra, mas a partir do momento que ela entra, ela precisa ir vivendo e compreendendo o cooperativismo. Então, eu preciso de uma conta, eu preciso de um cartão, eu preciso fazer transferência, depósito, tomar um crédito. Que seja com a gente, da forma mais simples e menos tumultuada possível. Agora, a pessoa entrou. Quando ela entrou, que é a base dessa pirâmide de experiência do associado, a gente diz que o transacional tem que funcionar. Cartão, pagamento, abertura da conta, transferências, depósito, cotação, o básico tem que funcionar. O que ela faria em qualquer outro lugar, o que é commodity de mercado. E se ela não tiver uma boa experiência, ela vai procurar uma outra opção. O básico funcionando, aí a gente entra numa jornada que é muito importante, que é o relacional. Porque quando o básico funciona e a gente entra em contato com o associado e convida ele para participar de uma reunião sobre energia fotovoltaica, ou com investidores, ou uma formação em educação financeira, ou uma palestra sobre o papel da mulher na sociedade, não importa qual evento da cooperativa, e principalmente uma assembleia. Você está sendo convidada para participar de uma assembleia. A pessoa pensa, sim, porque o básico funcionou, por que não participar disso? Agora, se nem o básico funciona, a pessoa participa desses eventos? Não. E daí sim, é comprovado isso. Na época, em 2017, eu recordo que a média de produtos que um associado tinha na cooperativa era de 2,48. 2 produtos e meio. E a média dos que participavam de assembleia era de 4,48, era 2 produtos a mais. Por quê? Porque entende mais a cooperativa e confia mais na cooperativa. O cooperativismo depende muito de confiança. Mas daí vieram me dizer um dia que esse meu raciocínio poderia estar errado, porque não é quem participa tem mais conhecimento e por isso vai ter mais produtos, mas é justamente aqueles que têm mais produto, se preocupam mais com a sua conta ou com a cooperativa e por isso participam. Então, que um não era consequência do outro, mas era a base. Como um bom alemão, a gente não se conforma de cara. E eu disse, bom, não importa então a ordem dos tratores, mas vamos fazer uma pesquisa. E em 2018, pela primeira vez, a gente fez uma pesquisa e pegou de 13 mil associados que naquele ano participaram pela primeira vez da Assembleia, 5 mil estavam participando pela primeira vez. E em 2018, antes da Assembleia, ou seja, um ano depois dessas 5 mil pessoas terem participado pela primeira vez, a gente foi pegar qual era a realidade delas de produtos dentro da cooperativa. Em 2017 para 2018, cresceu 68% a quantidade de produtos que essas pessoas tiveram na cooperativa. Ou seja, conhecer mais sobre a cooperativa aumenta a confiança e faz com que elas tivessem uma maior movimentação. E daí a gente entra na terceira escala dessa pirâmide da jornada, que é o emocional. Que a partir do momento que o básico funciona e que eu me permito a participar dos programas, dos eventos, das ações da cooperativa e conhecer a União Faz a Vida, a cooperativa escolar, participo da assembleia, faço formação, aí sim eu começo a entender o cooperativismo e o propósito começa a fazer sentido para mim, independente inclusive dos preços, porque existe algo muito maior que é o juntos construímos comunidades melhores. Então essa jornada ela vem sendo construída nos últimos anos e isso faz com que a gente cresça, tenha expansão na região, tenha inclusive uma participação maior dos jovens, porque eles conseguem perceber a inovação, a tecnologia e pautas, coisas que eles encontram hoje na nossa realidade de, por exemplo, os fintechs e bancos digitais, mas que tem meia dúzia de produtos e não te entregam um propósito.
E aqui eles conseguem ter tudo isso, aliás, ter um portfólio maior de produtos, ter uma rede de atendimentos pessoal, se quiserem, e ainda ter um propósito de transformar a realidade da nossa região e das nossas comunidades. Então, isso é muito inovador, isso tem a ver com o futuro, tem a ver com construir de fato, trabalhar de fato ou colocar definitivamente a pioneira no século XXI, mas sem perder a sua essência, sem perder o seu princípio, porque é algo inegociável o nosso propósito. Tudo que a gente faz precisa estar vinculado ao propósito. Sabe, Lu, que essa frase do propósito, ela precisa ser explorada, ela precisa ser registrada, porque quem olha a frase assim, juntos construímos comunidades melhores, parece algo simples, né? Mas aqui tem algumas entregas importantes. Primeiro, em 2016, o nosso Conselho de Administração teve a oportunidade de viajar para a Alemanha. E daí é uma opinião pessoal. Para mim, o modelo do sistema financeiro alemão é hoje o mais equilibrado e o mais adequado que existe em todo o planeta. Lá eles têm as cooperativas, as Sparkasse, que são as caixas públicas, e os bancos privados. As Sparkasse têm 30% a 35% do mercado, o sistema privado tem 35%, 40% do mercado e nenhum banco tem mais do que 10% do mercado. Não existe a mesma concentração bancária que nós temos no Brasil, que diminuiu, mas que chegou a ser 92% em 5 instituições. Hoje ele está em torno de 83%, 84%, mas ainda é uma concentração elevadíssima. E as cooperativas representam de 25% e estão chegando em 30%. E as cooperativas, elas têm uma centralizadora, que é o Banco Cooperativo, que presta toda essa retaguarda de produtos e serviços, mas as cooperativas são conhecidas lá como local bank. E são o banco da comunidade, é o banco local. Então, além de banco, ela se envolve muito na questão das escolas, na questão dos hospitais, na questão da segurança, na questão do desenvolvimento regional, na questão da preservação do meio ambiente, do investimento em energias renováveis, não só fotovoltaicas. E a gente sabe que na Alemanha o sol que eles têm disponível é infinitamente menor do que o nosso brasileiro. O melhor sol alemão é pior do que o pior sol brasileiro, e eles têm hoje uma matriz energética renovável muito mais limpa do que a nossa. E essa questão do impacto local, do vínculo com a comunidade, para nós foi muito forte nessa viagem, marcou muito. E quando a gente chega aqui e começa a construir esse nosso ciclo estratégico, essa questão do local pegou bastante. E nós tínhamos também, antes disso, em 2012, que foi o Ano Internacional das Cooperativas pela ONU, uma frase muito forte que é: cooperativas constroem um mundo melhor. Só que o cooperativas, claro, é uma frase de impacto global, mas no nosso entendimento, cooperativas constroem, elas, na terceira pessoa do plural, elas constroem. E um mundo melhor é o que todo mundo sonha, um mundo melhor, mas é difícil fazer um mundo melhor, né? Mas é possível a gente fazer a nossa comunidade melhor. E se todas as comunidades tiverem o mesmo pensamento, a gente faz um mundo melhor. E daí a gente mudou a frase para o juntos, ao invés de cooperativas constroem, juntos, e o juntos significa, não importa se você é conselheiro, colaborador, associado, coordenador, ente público, ente privado, não é sócio, porque tu conhece muitos programas da cooperativa, eles acabam impactando a vida de não associados, e essas pessoas também fazem parte dessa construção. Então, toda a sociedade junta tem esse papel de construir comunidades melhores. E o construímos é propositalmente na primeira pessoa do plural. É uma ação, é muito forte, não é o verbo no infinitivo e também não está na terceira pessoa. É o coletivo na primeira pessoa do plural. Juntos construímos comunidades melhores.
E se cada uma das comunidades onde a gente está presente tiver isso bem internalizado, a gente sabe que algumas questões que não são convergentes acabam ficando em segundo plano e as pessoas trabalham para construir a comunidade melhor. E essa frase para nós faz todo sentido. E para mim não existe nada mais inovador do que ter um propósito compartilhado. Porque daí a gente sai da questão do o que eu faço ou como eu faço para o porquê eu faço aquilo que faço. E se eu sei qual é o meu papel na sociedade e o porquê eu preciso fazer isso, o que e o como passa a ser técnico. É importante, mas não é a questão central. Ela é contributiva para o porquê. É muito difícil essa pergunta. Eu amo muito os projetos da cooperativa. Eu tenho o seguinte entendimento, Lu. Então, eu acho que cada projeto cumpre o seu papel de impacto na área em que ele atua. Eu acho que o projeto que mais conseguiu tangibilizar o propósito para os colaboradores foi o Fundo Social. Isso eu não tenho dúvida. Que nasce em 2015, quando a gente nem tinha escrito ainda o propósito, mas já tinha uma noção do que a gente queria. Porque o Fundo Social, ele de certa forma, ele deu relevância para o pinheiro social. Porque a gente entende, olha os dois pinheiros, e os dois pinheiros têm rigorosamente o mesmo tamanho, porque têm a mesma relevância. Se uma cooperativa dá mais luz para o pinheiro econômico e esquece um pouco do social, onde é que está toda a doutrina cooperativa? Ela é uma empresa muito mais mercantil do que cooperativa. E uma sociedade de pessoas, que é uma cooperativa, esquecer do pinheiro social, isso sim é contraditório. E isso a gente tem na sociedade hoje. Agora, por outro lado, se uma cooperativa foca demais nas pessoas, no pinheiro social, em detrimento do econômico, isso é muito mais filantropia do que cooperativismo. O cooperativismo é o equilíbrio perfeito entre o econômico e o social. E o Fundo Social, ele veio para tangibilizar, ou para colocar o pinheiro social ao lado do pinheiro econômico de forma equilibrada. Ele veio para estruturar o porquê. Por que eu faço o que eu faço? Faço para gerar resultado, para remunerar os associados, para fortalecer o fundo de reserva, que é patrimônio de todos os associados, para investir em programas sociais, mas também para investir com esse foco nas pessoas, pelo Fundo Social, em projetos principalmente de educação e cultura. Quando os colaboradores perceberam que o trabalho deles produzia não só um resultado financeiro, mas também esse resultado de investir nas pessoas, comunidades melhores depende de pessoas melhores. E isso começa a fazer mais sentido para os colaboradores. E para mim um momento muito importante é quando eu fiquei sabendo de um acontecimento numa escola, de uma diretora pedindo aos pais ou dizendo aos pais assim, produtos e serviços financeiros todo mundo precisa. Se vocês usam, que possam dar preferência para o Sicredi, porque é uma cooperativa e quanto mais resultados ela gera, mais recursos tem disponíveis para as comunidades nas escolas. E daí a gente consegue também reconstruir aquele ponto de que os resultados, a gente precisa trabalhar para ter resultados financeiros para financiar o social. Quando a gente percebe esse tipo de lógica, ela é o inverso, né? É o social que vai construir o financeiro e que vai retroalimentar o social. Então, isso é muito inovador e, para mim, esse tem um impacto muito grande no propósito de construir comunidades melhores. Mas tem outros, Lu, por exemplo, assessoria empresarial. Para um grande banco, uma empresa com 5, 6, 10 colaboradores, é grande ou é pequena? Normalmente é uma empresa pequena.
para uma cooperativa, ainda mais se a gente for olhar comunidades na nossa região, como Santa Maria do Herval, Presidente Lucena, Picada Café, Morreuter, em que 70%, 80% da comunidade é sócia da cooperativa, se aquela empresa passa por dificuldade e chega a falir e não existe mais, se essa empresa tinha uma operação de crédito com a cooperativa e quebra, ela vai ficar devendo para a cooperativa, vai impactar negativamente no resultado da cooperativa e quem vai perder? Todos os sócios da cooperativa. Mas não termina aí. Porque esses 10 colaboradores dessa empresa, possivelmente 8 ou 9, quando vê os 10, eram sócios também da cooperativa. E que se eram pessoas bem financeiramente, tinham reservas, vão começar a consumir essas reservas. Ou aquelas que não tinham reserva vão começar a ter necessidade de um crédito que antes não tinham para custear o sustento e não para fazer um investimento, que é uma lógica diferente de crédito. E isso é perigoso. E é mais perigoso ainda porque esses 10 colaboradores, eles também não vivem de forma isolada na sociedade. Eles fazem parte de uma família e que consome aonde? Naquela comunidade. No mercado, no posto de combustível, na farmácia, na loja de materiais de construção, na loja de roupa. E o comércio dessa cidade também vai ser impactado por causa dessa empresa que fechou e demitiu 10 funcionários. E provavelmente todos esses comércios também são sócios da cooperativa. Então o que a gente quer é justamente ajudar esses empresários que às vezes têm uma boa marca ou têm um bom produto, ou tem uma marca muito antiga, que tem uma história linda por trás, ou que tem uma receita de família, só que às vezes o que falta é uma roupagem, é uma iluminação, é um layout, é uma gestão financeira. As empresas não quebram por falta de crédito. O nosso diretor executivo Solon volta e meia fala isso. Elas muitas vezes quebram por gestão, por falta de conhecimento, porque crédito tem disponível. E às vezes o produto é muito bom, mas a pessoa ela é muito boa na confecção daquele produto e não na gestão da empresa. Ou ela é muito boa em gestão, mas falta ter um produto que tenha escoamento no mercado. E a gente precisa mostrar isso para ela também. Então, hoje existe um programa de assessoria de empresas que por ano, em média, 200 empresas recebem consultoria, e isso é muita coisa. Hoje nós temos quase 24 mil empresas CNPJs associadas à cooperativa, e isso impacta na nossa economia. E um outro programa que para fechar o Fundo Social, Assessoria Empresarial, é o programa de sucessão rural familiar. Porque quando a gente fala em construir comunidades melhores, a gente tem que olhar para o meio ambiente, tem que olhar para a agricultura, porque invariavelmente comunidades melhores dependem de pessoas saudáveis, o que só vai ser possível em ambientes saudáveis, meio ambientes saudáveis também, cidades limpas, cidades com a questão do lixo bem resolvida e uma alimentação correta. E para a alimentação correta a gente precisa de agricultores, principalmente agricultura familiar. Ainda mais na nossa região, em que a gente costuma brincar, se alguém tem 20 hectares já é latifundiário. A nossa agricultura aqui é diferente. Raros têm mais terras do que isso. E nesses 20 hectares ainda metade é penhasco, é morro, é barranco ou é várzea. E as pessoas conseguem produzir muita riqueza em 3, 4, 5, 6 hectares. Estufas ou frutíferas, a gente tem hoje 64 culturas na nossa região. Eu gosto de usar o exemplo da alface, mas serve para qualquer fruta, verdura ou leguminosa. Olha que fantástico hoje, qualquer pessoa, sendo ela associada ou não da Sicredi Pioneira, sai da casa, caminha no máximo 1 ou 2 quadras, encontra um mercadinho, uma fruteira, né, uma loja e compra uma alface. E essa alface normalmente é um produto muito fresco, de muita qualidade, porque ela foi colhida aqui na nossa região e foi entregue, ela está ali no máximo 1 ou 2 dias, e com um preço acessível, porque o custo de logística dela também é baixo. E isso vale para qualquer serviço.
Agora façam o raciocínio, se vocês estivessem agora entrando numa fruteira ou num mercado do bairro, no centro, e o produto que vocês estão consumindo, essa alface, veio lá de São Paulo, de Minas Gerais. Quanto ela custou para chegar até aqui? E com qual qualidade ela vai chegar aqui? Depois de todo esse transporte, todo esse tempo dentro de câmara fria ou não fria, e tira e bota no balcão. Que aspecto essa alface vai ter? Que qualidade essa alface vai ter? É essa alface que a gente vai estar dando para os nossos filhos. Só que como é que a gente vai ter isso daqui 20 anos se hoje a gente não trabalha a sucessão familiar nas propriedades rurais? Então nós montamos um programa de educação para produtores rurais, onde uma das questões mais inovadoras talvez seja dentro das condições de participação, é de que toda a família tem que participar, porque a esposa também faz parte da família. Parece engraçado, mas não é. Os filhos também fazem parte da família. E é muito interessante essa questão de que todos fazem parte da família, porque nos programas rurais, normalmente era só o homem que participava. E ele não tinha continuidade, porque o homem vinha, participava, recebia o conteúdo, processava e levava isso para casa conforme a sua percepção. Não estou dizendo que está certo ou está errado. Estou dizendo que era conforme a percepção e o entendimento e a cultura e a mentalidade daquele indivíduo da família. Mas e os outros? Sem o filtro, como é que receberiam isso? Então a gente coloca na mesma sala pai, mãe, filhos, independente da idade, avós, bebês. São turmas lindas, porque tu tem ali uma cooperativa de gerações. E a gente começa a conversar sobre gestão, sobre cálculo do preço de venda, sobre matriz econômica, sobre tendências, é tudo muito técnico, tá? Sobre gestão do tempo. Mas lá no meio do curso, já da primeira turma, a gente percebeu que isso não era o desafio. E o ganho maior era o compartilhamento das angústias que cada uma dessas famílias tinha enquanto família. Por exemplo, o meu marido não aceita mudanças, ou os meus filhos são preguiçosos, ou os meus pais não me ouvem. E de achar que isso só tinha na minha família. Mas que quando vai todo mundo para dentro de uma sala e começa a ver que todas as famílias têm problemas comuns, as famílias começam a compartilhar essas angústias e esses problemas, fazer troca, e isso alivia, diminui a tensão, todo mundo larga as pedras. E os pais começam a ouvir os filhos começam a respeitar as histórias dos pais, os pais começam a ouvir as filhas começam a ter papel na propriedade, e muitas vezes o problema que era teoricamente, a gente descobre que eram outros, e que era só falta de diálogo, e os pais começam a dizer, vem aqui, e essa atribuição é minha, essa é da mãe, essa é do filho A, essa é do filho B, cada um tem a sua responsabilidade dentro da propriedade, e todo mundo vai ser remunerado por isso, e daí a remuneração era o motivo pelo qual os filhos, porque concordando ou não, isso era um ponto, agora, trabalhar de graça para o pai, e o pai dizia que não era de graça, porque no fim tudo é da família, sim, mas os filhos queriam ter a sua independência, as mulheres querem o seu dinheiro para comprar suas coisas, sem pedir para os pais ou para o marido. E isso tem que ser respeitado. E é isso que o programa descobriu. E a gente está indo para a 4ª turma já. E tu percebe, Lu, que cada um dos programas faz uma entrega diferente, mas todas essas entregas se complementam na construção de uma comunidade melhor, porque tudo está conectado. Então, o meu maior entendimento é que o grande legado do nosso propósito é esse equilíbrio entre econômico e social, é de que a gente entendeu de que juntos, trabalhando, a gente gera riqueza e condição para deixar comunidades melhores para os nossos filhos, ponto. E juntos, com esses resultados econômicos e financeiros, a gente investe nas pessoas e tem condição de deixar filhos melhores para as nossas comunidades. Porque
isso que essas famílias estão passando na sucessão rural agora, possivelmente na próxima geração já vai ser diferente o trato sobre o tema sucessão. Isso que os empresários estão passando na avaliação das suas empresas, os filhos convivem com isso e eles serão uma próxima geração de empresários também diferentes. União Faz a Vida e as cooperativas escolares, temas como diversidade, inclusão, tolerância, respeito, liderança, protagonismo, autodisciplina, ajuda mútua, senso coletivo, eles, daqui a alguns anos, eles vão estar ingressando no mercado do trabalho e, independente de ser uma cooperativa ou não, eles vão estar levando esses valores para o mercado de trabalho e vão ser as empresas que vão estar... E não só empresas, porque eles também vão ser pais e mães mais conscientes, talvez um vereador, talvez um prefeito, talvez um empresário. Então, a gente vem, a partir de vários programas sociais, permeando essa mentalidade da educação cooperativista como doutrina e preparando a sociedade para que no futuro ela possa entender o que são comunidades melhores de forma plena, né? Sinceramente, Lu, eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que tem protagonismo, mas é muito mais intercooperação. Nos últimos anos, a cooperativa aqui recebeu muitas visitas. Eu lembro que em 2020 não foi possível pela pandemia, mas em 2019 foram mais de 3 mil visitantes para conhecer a Pioneira. E o que as pessoas vêm conhecer na Pioneira? Vêm conhecer o modelo de gestão, de governança, as questões de inovação, mas vêm também conhecer a história. Afinal, é a capital nacional do cooperativismo e a primeira cooperativa da América Latina. Hoje, a gente consegue ter essa atuação dos programas sociais pela saúde e equilíbrio financeiro da cooperativa. Isso facilita. Se houvessem dificuldades financeiras, a gente conseguiria? Talvez não, né? Precisa ter uma estabilidade financeira para te conseguir ter esse impacto também econômico, social a partir do econômico. Mas em muitos anos não foi assim. Principalmente nos anos 70, nos anos 80, a cooperativa passou por muitas dificuldades, mas certamente contribuiu o fato dela estar inserida numa região com a cultura europeia e do associativismo muito enraigada no nosso DNA. É natural das nossas entidades. Vamos esquecer da cooperativa e vamos olhar aqui no município. Quantos corais, quantos grupos musicais, quantos grupos de dança, quantos grupos de leitura, quantos grupos de cerveja, de canastra, de futebol. Aqui tudo se cria grupo e vira uma associação. É muito natural da nossa descendência ser assim, de preservar os grupos dessa necessidade do social e do coletivo em função das dificuldades do indivíduo. É por isso que nasce a necessidade do coletivo. Então, que bom que a gente sofreu no passado e com esse sofrimento aprendeu a viver no coletivo. Ponto. A gente teve a sorte também de ter uma cooperativa agropecuária durante os anos 80 e 90, muito bem estruturada e que conseguiu ser um apoio da cooperativa financeira. Talvez se não fosse, talvez não, eu acredito que certamente se não fosse a cooperativa Piá nos anos 80 e 90, talvez a nossa cooperativa aqui tivesse sucumbido. Até porque as cooperativas que ressurgiram ou foram constituídas a partir de 80, daquele grupo de remanescentes lá desde 1902, com as outras 38 que foram constituídas até 42, até meados de 60, eram mais de 60 cooperativas no estado. A maioria delas sucumbiu no final dos anos 60 e início de 70, em função das restrições que o período impôs. 9 continuaram. Essas 9 se reorganizaram a partir de 79, com a constituição da Central, mas a partir daí outras tantas foram estimuladas no início dos anos 80, em 81 principalmente. Mas por quê? Ou aonde? Em regiões que haviam cooperativas de produção sólidas e estruturadas. Ou seja, a gente só não teve esse ato,
da década de 60 até os anos 80. As outras tiveram, as cooperativas não resistiram, mas elas foram reerguidas ou reconstruídas ou reinauguradas, dá para se dizer, nos anos 80. Mas aonde? Apoiadas por uma cooperativa de produção. Sempre foi muito importante ter uma cooperativa de produção, porque senão não tinha razão de existir. O objetivo era financiar o agricultor, o produtor rural, unindo capital e trabalho. Olha que a lógica é a mesma de 1902, para que a partir disso os agricultores pudessem prosperar. Claro que a grande transformação vem a partir de 2004, 2003 para 2004, quando é aprovada a livre admissão de associados, as cooperativas começam a se tornar mais urbanas. Um grande impacto é em 2009, com a Lei Complementar 130, que trata especificamente das cooperativas do ramo crédito. Além da 5764, que é a Lei Geral do Cooperativismo, lá de 1971, e que é a lei que vigora até hoje. Veja que isso também é dicotômico, né? No período em que as cooperativas mais sucumbiram é onde foi instituída uma lei geral para as cooperativas, e que é uma lei excelente e que continua até hoje, né? No país vigente, que possivelmente vai continuar por muitos anos. Mas essa lei complementar, ela traz uma série de seguranças para o cooperativismo de crédito, mas de segurança principalmente para os cooperados, porque o principal impacto é sobre a gestão das cooperativas, sobre, ok, é uma sociedade de pessoas, mas está trabalhando com o dinheiro das pessoas. E nesse sentido ela precisa ter na sua gestão pessoas preparadas e qualificadas que vão tratar do dinheiro das pessoas com respeito, mas que também não esqueçam dos princípios e valores do cooperativismo. E que começa a dividir o que é papel do conselho de administração para ter um olhar mais estratégico e o que é papel de uma diretoria executiva que vai tocar o dia a dia da cooperativa sem o que a gente chama dentro da governança de conflito de agência. Como eu, enquanto conselheiro, vou cuidar dos interesses da cooperativa ou não dos meus interesses ou dos interesses de alguns associados. E isso é o mais arriscado dentro do cooperativismo. E eu acho que isso a Lei Complementar 130 conseguiu regular muito bem, muito bem. Então, assim, eu acho que a pioneira ela tem um certo protagonismo, sim, com a implementação de fato dessa governança a partir de 2011, quando o Márcio assume como presidente. Na minha opinião, e eu já conversei isso com várias pessoas, o Márcio ele cumpre um papel muito importante nesse sentido, de fato segregar o que é a atribuição do conselho e por que o conselho está aqui, é para representar os interesses dos associados, para definir estratégias buscando o equilíbrio entre econômico e social, para nomear e destituir os membros da diretoria executiva da cooperativa, para estabelecer objetivos ou direcionadores estratégicos, indicadores de desempenho, representação perante os órgãos fiscalizatórios. Isso é papel do Conselho. E as questões de contratação, demissão, liberação de crédito, recuperação, ações táticas, colocar os projetos para rodar, que de fato é o que traz resultado para a cooperativa, é papel dos executivos. E quando o conselho ele quer se intrometer nisso, isso é muito nocivo para a cooperativa. Isso é extremamente perigoso para a cooperativa. Por dois motivos. Porque ao mesmo tempo que tu determina os objetivos, se tu vai dizer como fazer, como é que tu vai fiscalizar? Se tu está fazendo junto. E a outra é que tu deixa de ter tempo para ter o olhar estratégico ou voltado para a realidade dos associados. Então, o papel do conselho é ter essa visão estratégica de médio e longo prazo. E isso eu acho que é algo que nasce de fato em 2011 com essa implementação de governança. E esse modelo passa a ser procurado ou pretendido por muitas cooperativas do Brasil, não só do sistema Sicredi ou não só do ramo crédito.
de outros sistemas e de outros ramos. E isso faz com que muitas cooperativas venham para cá. E talvez esse seja um dos maiores presentes que a cooperativa a Sicredi Pioneira ganha na história. Porque, no meu entendimento, nós nada mais somos do que uma grande colcha de retalhos, genuinamente, Lu, de cada uma das cooperativas que vem aqui conhecer um pouco do nosso modelo, estudar a nossa história, e eles se bebem nessa fonte, mas eles não vão embora sem deixar nada. Eles conseguem deixar uma ideia, um insight, um carinho, um entendimento, uma leitura diferente sobre determinado assunto que a gente não tinha. Então, isso é tão enriquecedor para a cultura da Pioneira. Se fosse assim, a cultura da Pioneira hoje ela é pura de Nova Petrópolis? Não é. E ainda bem que não é. E não teria mais como ser. Hoje a cultura da Pioneira ela é muito miscigenada, ela tem cultura do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, de Minas, de Rondônia, da Bahia. A gente fica feliz com essa cultura. E um dos momentos dessa intercooperação ou dessa troca de cultura, desse aculturamento no cooperativismo mais importantes, é com o pessoal de Sunchales, da Argentina. Porque ali nasce um entendimento e um respeito. Eu sei que a história nasce com a questão do monumento, de se de fato o monumento de Nova Petrópolis era o primeiro a ser construído no mundo, se ele veio antes do de Sunchales, que é de 2006, e veio, o nosso é de 2002, mas isso, colocado toda a história, é tão pequeno, porque a gente, a partir disso, conhece Sunchales, e a partir de Sunchales vem a inspiração para a Casa Cooperativa de Nova Petrópolis, que não havia. Uma mesa comum para conversar sobre cooperativismo que não leve nenhuma marca, de nenhum ramo ou de nenhum sistema. Aonde a gente faz isso no Brasil? Na Casa Cooperativa de Nova Petrópolis. A capital nacional do cooperativismo. O entendimento, a relevância que o papel que o padre Theodor Amish teve na implementação dessa cultura cooperativa nacionalmente falando, fazendo com que ele, inclusive, se tornasse patrono do cooperativismo brasileiro, agora em dezembro de 2019. Ou seja, todas as quase 6.000 cooperativas no Brasil hoje têm um patrono, Theodor Amistad. E a história dele é a história de constituição de uma cooperativa, não é a história de constituição de um sistema, de um ramo. Ele constituiu uma cooperativa e essa história serve como... E constituiu uma cooperativa com um propósito claro. Eu acho que isso serve de inspiração para qualquer cooperativa brasileira, né? É muito engraçado porque hoje a gente vai estudar histórias de cooperativas constituídas no Amazonas, ou em Roraima, ou em Rondônia, ou em Tocantins, que talvez nunca tenham estudado a história do Padre Amistad, não conheçam, mas a essência é a mesma. Eu acho que isso é tão bonito, né? Porque isso é uma forma de tu preservar a história do cooperativismo. E nós aprendemos muito com o Sunchales. Inclusive as cooperativas escolares é um modelo inspirado também e provocado, quase que intimado pelo pessoal de Sunchales. E a gente pensa assim, mas o porquê fazer? Não interessa, tem que fazer. E é feito, nasce aqui em Nova Petrópolis, no Colégio Bom Pastor, em novembro de 2010, a Coebompa, a primeira cooperativa escolar do Brasil nesse modelo. E hoje a gente tem quantas cooperativas escolares espalhadas pelo Brasil e em vários ramos e sistemas do cooperativismo, né? Levando educação cooperativista para jovens e crianças. Crianças, às vezes, 6, 7 anos de idade. E a gente se encanta vendo o discurso delas, né? Tem uma passagem muito interessante falando de legado que eu presenciei numa cooperativa escolar aqui em Caxias do Sul, no bairro Cruzeiro, de uma escola que constituiu a sua cooperativa, e a gente foi na Assembleia de Constituição. E os jovens conduziram toda a Assembleia, eles que escreveram o estatuto, eles que definiram o objeto de aprendizado, que era o produto deles, que são cadernos. Eles fazem reformas de cadernos usados para doação ou venda para crianças carentes. Então, tem uma causa social ainda nobre por trás disso tudo.
Mas um dos jovens alunos que participa dessa cooperativa escolar era um menininho, bem baixinho mesmo, bem pequenininho. Por coincidência, ele se chamava Tiago e ele foi eleito o tesoureiro dessa cooperativa. E os pais deles eram econômicos de um restaurante. E depois que ele sai da formação sobre gestão financeira, o livro Caixa, daquela cooperativa escolar, ele chega em casa e pergunta para os pais como é que estavam as contas do restaurante, né, que ele queria entender, porque os pais reclamavam que era muito ruim e que eles iam quebrar. E ele disse, tá, como é que tá? Disse, filho, a gente não sabe. Disse, mas quanto a gente fatura por mês? Quanto a gente gasta com fornecedores, com luz? Não havia nenhum registro e nenhum controle financeiro. E ele diz assim, mas mãe, eu posso começar a fazer para vocês e depois a gente conversa? Ele queria botar em prática aquilo que ele tinha aprendido numa cooperativa escolar. Possivelmente a mãe não levou muita fé, não acreditou muito que era sério, né? Mas o pequeno Tiago foi lá e começou a fazer. E 3, 4 meses depois disso, que foi o lançamento da cooperativa, a instituição dela, a mãe veio conversar comigo, e ela que me contou essa história, chorando, e dizendo assim, hoje o nosso restaurante está bem, num curto espaço de tempo, e começou a dar resultado, por causa do trabalho que vocês fizeram. E ela chorava, porque ela dizia assim, a gente não sabia nada de gestão, e foi aprender com uma criança, por causa de um projeto que ele teve na escola. Ou seja, será que vai impactar só lá no futuro, ou já não está impactando hoje, né? A história dessa mulher contando, e com orgulho, o que o filho dela tinha feito, é uma das muitas histórias que a gente ouve de cooperativas escolares que nasceu dessa intercooperação com Sunchales. E depois veio a Confederação das Cooperativas, o Fundo Social mesmo foi inspirado num projeto que uma outra cooperativa aqui do Rio Grande do Sul realizava. Sabe, Lu, eu não consigo calibrar ou medir o que é iniciativa da pioneira e o que é intercooperação. Acho que muito vem da intercooperação, muito. Acho que em todas as cooperativas tudo é muito intercooperação. E não só na cooperativa, acho que isso é uma inspiração para a sociedade, né? Se a gente conseguir fazer isso no meio acadêmico, nas universidades, já pensou? Quantas dificuldades algumas universidades passam e é a mesma da outra, era só conversar e resolver junto. Nos governos, nas famílias, nas empresas, no comércio, no turismo. Ele é um processo de desprendimento. E é muito engraçado que ele não é de subtrair ou de dividir, ele é de multiplicar. Eu acho que isso tudo também foi um processo importante para a pioneira passar por isso na última década, essa construção do nosso penúltimo mapa estratégico em 2017, que figurou de 18 até 20, a questão do propósito, a questão dessa visão da necessidade de inovar, e daí a gente vê a necessidade da diversidade para inovar, porque se tu querer inovar entre semelhantes ou entre os mesmos, que tipo de inovação tu vai ter, ou quão completa vai ser essa inovação, ela vai atender que camada da sociedade. E se a cooperativa ela é uma organização coletiva, a inovação também precisa ser para o coletivo, não pode ser para uma determinada camada. Então, toda essa pauta de inclusão, toda essa questão da diversidade, toda a questão da participação das mulheres, toda essa questão da gente ter no conselho, e isso é um trabalho que o Márcio já começou também, conselheiros, a lógica de constituição dos conselhos de administração numa cooperativa normalmente são um representante de determinada cidade, outro de tal cidade, aquela coisa geográfica, linear, sabe? E a gente já vem há 2, 3 renovações dizendo assim, quem a gente vai ter da faixa dos 30 anos, dos 40, dos 50, dos 60, por que não dos 80, por que não dos 20, ter essa amplitude de idade. Quem a gente vai ter da área de conhecimento contábil, da área do direito,
da área de universidades, algum professor, algum docente, algum publicitário, algum administrador, um economista, um da área de agricultura, né? Homens, mulheres, de interior e de centros urbanos. Aí sim nós temos a pluralidade representada. E eu acho que a soma disso tudo, nos últimos anos, principalmente nessa última década, fez com que, de fato, hoje nós pudéssemos atingir uma maturidade ou uma consciência que ainda não chegou num estágio pleno, porque é engraçado, quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente vê que precisa conhecer, mas de se questionar por questões de qual é o nosso papel nisso tudo da sociedade enquanto cooperativa, qual é a nossa responsabilidade, o quanto das coisas erradas que existem na sociedade também é responsabilidade nossa e que extrapolam o nosso core ou a nossa área de atuação principal. O quanto a gente deve se envolver no turismo, o quanto a gente deve se envolver em pautas de geração de energias renováveis, o quanto a gente deve estar muito dentro das universidades da nossa região, o quanto a gente deve se envolver com os entes públicos e apoiar na constituição de políticas de meio ambiente, de segurança, de educação, mas políticas públicas e não políticas partidárias. Eu acho que isso tudo preparou tudo isso que a gente viveu nos 120 anos da cooperativa e na década de 60, na década de 80, nos anos 90, nos últimos 10 anos, eu acho que a soma disso tudo preparou a Pioneira para entrar num novo século, num século diferente. E preparou a gente para olhar para a sociedade como nós sendo uma parte da sociedade. E que o nosso papel é fazer com que as outras partes sejam tão fortes quanto. Porque no nosso entendimento, não adianta ter uma corrente com elos metálicos e se um elo é de cordão, é de barbante, não faz mal, porque é ele. Faz mal. Se ele arrebentar, toda a corrente vai distensionar. A gente precisa que todos os elos da sociedade estejam fortes. Eu acho que essa nossa consciência de que o nosso papel é também ampliar a consciência dos nossos associados e da sociedade para que sejam, por exemplo, consumidores mais conscientes do seu papel de consumidor, para que sejam empresários mais conscientes do seu papel como empresa na sociedade. Que as empresas podem ter um protagonismo de também mudar a sociedade, não precisa ser só as instituições bancárias, ou só os entes públicos, ou só as universidades. E que quando a gente chama os empresários para isso, e eles entendem o seu papel como transformadores da sociedade, eles também vão chamar os entes públicos e as universidades e outros agentes da sociedade, né, outras partes da sociedade. A Pioneira vive um novo momento. A Pioneira, esse é o nosso atual mapa estratégico, que a gente nem conversou ainda, que é o mapa que coloca 2021 para frente. É de buscar resultados íntegros, econômicos e sociais. Na verdade, até no mapa está escrito sociais e econômicos, de primeiras pessoas, e o resultado financeiro, o nome já diz, ele é resultado. Ele é consequência daquilo que a gente fizer com as pessoas. E deixa de ser uma meta, um objetivo. Ele vai ser consequência. E daí, baseado em pessoas, baseado em processos, baseado em governança e baseado em inovação, e daí ela com tecnologia ou sem tecnologia. Então, esse entendimento dessa força que a gente tem de chamar toda a sociedade para esse movimento é muito forte hoje. E a gente atua muito forte e acredita muito que isso vai fazer a mudança que a gente quer para construir comunidades melhores. Vem novos projetos e vem redesenhos de projetos atuais. Por exemplo, eu te falei no início sobre o Fundo Social.
mas o fundo social é algo que vem evoluindo um pouquinho cada ano, mas agora a gente já se pergunta qual é de fato o impacto social do fundo social. O quanto ele também não tem um ar filantrópico, ou o quanto algumas entidades já não se habituaram com aquilo e acham que aquilo é padrão, é ad eternum. E não é. O quanto desses projetos provocam ou desenvolvem o empreendedorismo dessas entidades. Se não fosse mais o dinheiro do fundo social nessa entidade, ela continuaria ou ela não existiria mais? Ela continuaria. Opa, então o fundo social cumpriu um papel. Ela não existiria. Então o fundo social não está cumprindo o seu papel. Vai deixar de dar agora? Não, não vai deixar de dar. Mas vai continuar dando, colocando mais perguntas. Qual é a relevância na sociedade? Qual é o impacto na sociedade? O quanto ele trabalha o empreendedorismo? O quanto vocês olham pela sustentabilidade desse projeto ou dessa entidade, independente de receber ou não recursos de terceiros? Então, isso é bacana porque tu acaba provocando também ou despertando nas pessoas, motivando elas a ir buscar mais em outras fontes. E eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de uma forma completa. Se mostrar para a sociedade como um projeto importante. Esquecer um pouco desse aspecto filantrópico. Porque se a sociedade entende que ele é importante, a sociedade como um todo vai ajudar. Vai, com certeza absoluta. Então, eu acho que esse é um despertar importante que a gente está colocando para esse projeto. Mas o mesmo cabe para a assessoria empresarial, o mesmo cabe para a educação financeira, o mesmo cabe para a sucessão rural, o mesmo cabe para o Fundo Comunidades Melhores, que até então também era um projeto de colocar um recurso num projeto de vôlei Nova Petrópolis, colocar um recurso no Mão Amiga de Caxias, e depois foi ampliado para colocar um recurso um clube no CETAMP aqui de Nova Petrópolis. Tá, mas o quanto essas entidades são sustentáveis também ou estão buscando a sustentabilidade, o quanto esse recurso impacta. E ele não pode gerar impacto em outras comunidades também? Pode. Então, a gente começa a construir esse outro fundo, Comunidades Melhores, mas ele traz uma série de critérios, de avaliações do quanto ele impacta nas comunidades, do quanto ele é inovador social, não só sobre o aspecto de filantropia. E a gente faz isso para projetos sociais, a gente começa, ao mesmo tempo que a gente pergunta para as entidades, a gente rebate essa pergunta para dentro da própria cooperativa, né? E daí a gente começa a buscar a forma que a gente desenvolve os nossos projetos também. Estão dentro de uma lógica correta ou a gente pode também envolver jovens? Quando a gente faz um estágio, e por exemplo, é um projeto que nós implementamos no ano passado, a gente pode fazer no modelo comum, que todo mundo faz, ou a gente pode criar um programa de estágio próprio e trabalhar a inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade para receber essas bolsas de estágio. E fugir do padrão, ainda mais de uma instituição financeira. Podemos. São quantas bolsas? 10. E a gente entra num processo de seleção e começa a olhar nomes, e quando chega em 30, diz assim, nossa, não tem mais o que afunilar. São 30 maravilhosos. E só não tinham oportunidade. Mas a gente só precisa 10. Quem sabe pega 15, mas os outros 15 já ficam num banco porque tem potencial. E se a gente, ou se a gente faz isso, dá para pegar esses e dizer para as empresas da região, vocês estão querendo contratar e está faltando mão de obra? Não está. Olha esses jovens aqui. Olha os aspectos de conhecimento técnico, de habilidade, mas comportamentais que eles têm também e que vão agregar para a tua empresa. Isso também é inovador na sociedade e eu acho que esses nossos comportamentos, algumas pessoas podem concordar, outras não, mas eles trazem esses assuntos para o debate e eles
começam a também mudar um pouco a cultura da nossa região, né? De quebrar alguns dogmas em termos de perfil de equipe, perfil de associado. A gente precisa evoluir também nesse sentido. E é muito bom. A gente mais ganha e mais aprende do que abre mão de coisas. Acho que a gente abre mão de alguns pequenos aspectos de segurança, porque era seguro daquele jeito, a gente sempre fez. A gente abre um pouquinho mão disso, ganha um frio na barriga, mas quando começa a colher resultados infinitamente maiores. E quando a gente começa a perceber essas mudanças em outras empresas, em outras entidades, é muito, muito bacana isso tudo. Esse é um dos desafios que o novo mapa estratégico traz. Porque a gente sempre teve essa leitura de que se fez muito e conseguiu se comunicar pouco. E mesmo que tu comunica, qual é a forma mais adequada dessa comunicação? Onde é que as pessoas vão receber? Porque da mesma forma que nós queremos comunicar, o mundo está aí também querendo comunicar um monte de coisa. Quantas marcas a gente recebe por dia, entre acordar e sair de casa até o fim? Ou não precisa nem sair em casa, tu fica em casa, só com o celular na mão, assistindo televisão, tu é bombardeado por quantas marcas por dia? Só estou falando de marca, aí tem mais a questão de conteúdos, os programas, as lives, os livros, os estudos. Então a gente é bombardeado por uma série de informações diariamente. E a cooperativa acaba competindo com isso tudo. Então não é só uma questão de comunicar. Tu tem que comunicar e tu ainda tem que ser atraente para conseguir receber a atenção de quem recebe essa comunicação. Mas a cooperativa, no meu entendimento, vem evoluindo muito nesse modelo de comunicação, até porque daí aqui entram alguns aspectos, porque o próprio mapa, ele é construído não só a partir das percepções ou conhecimentos dos conselheiros ou executivos ou gerentes da cooperativa, mas ouvindo associados e ouvindo não associados. Então a gente já traz essa riqueza e essa visão dessas pessoas na própria concepção do mapa estratégico. A comunicação do mapa estratégico, ela precisa ser bem pensada, porque às vezes o problema não é comunicar o mapa, mas é comunicar algumas iniciativas do mapa. O mapa ele serve mais como um plano de voo nosso, interno, de coisas que a gente quer fazer para entregar para a sociedade ou nas comunidades que a gente atua. E o segredo está em justamente tangibilizar essas entregas para os associados. E daí existem vários canais e existem vários públicos. Eu acho que essa foi uma leitura importante que a cooperativa fez também nos últimos anos. Porque antes o formato era ou tu faz uma matéria para news, ou tu faz um vídeo e larga. Mas larga onde? Larga no oceano grande? Hoje a gente consegue ter canais e ter ferramentas capazes de dizer: essa entrega aqui para o agro é extremamente relevante e eu consigo focar no público agro, seja ele associado ou não. Essa entrega aqui não faz sentido para um público urbano, ou essa daqui não faz sentido para jovens. Então, hoje as próprias tecnologias conseguem nos apoiar nesse sentido, né? Então, no nosso entendimento, a gente tem sido cada vez mais assertivo na comunicação com os associados. Tanto é que mesmo em função da pandemia, sem ter a possibilidade de realizar a assembleia presencial nos 2 últimos anos, o que é uma perda grande para a cooperativa. Muito grande, porque ele era um momento de aproximação, de geração de vínculo, de ampliar a confiança, de trazer novos associados. Muitos não associados participavam das assembleias e a partir disso despertavam curiosidade e se associavam. Era muito frequente e isso acabou. 2020 e 2021 não houve assembleia presencial na Sicredi Pioneira. E mesmo assim a cooperativa continuou, na verdade, ela até acelerou, Lu, a entrada de novos associados, a admissão de novos associados, ela está maior do que era antes da pandemia. E também
a principalidade dos atuais associados, além de estarem entrando cada vez mais pessoas para a cooperativa, a gente percebe que aqueles que estão aqui dentro cada vez consomem ou vivem mais os produtos, os serviços, as soluções da cooperativa, financeiro ou não. Ou seja, a gente não é porque não é mais presencial que o associado não está mais próximo. A gente está muito mais próximo, porque as agências conseguem fazer esse trabalho de relacionamento e proximidade, e daí a tecnologia, a inovação vinculada à tecnologia tem nos apoiado muito nesse processo. Com plataformas de crédito, por exemplo, para trazer novos associados, tendo a solução lá no local que ele precisa e não dentro da agência. E daí, se ele tem uma necessidade de crédito e ali tem uma plataforma nossa, ele acaba entrando para a cooperativa. E ele entra e depois, em função de uma outra solução tecnológica, ele conhece mais a cooperativa e vai ampliando o seu vínculo, o seu relacionamento e a sua principalidade. Então, o presencial não possibilitou mais isso, mas a tecnologia e a inovação têm possibilitado, né? E tem um ponto que a gente não deve esquecer e que para mim é algo que orgulha muito, que são os colaboradores, né? Porque uma coisa é isso tudo que eu trago aqui para ti nessa conversa, como conselheiro, como presidente do conselho. E esse entendimento todos nós conselheiros, todos os meus colegas do conselho têm, a diretoria tem, mas quem de fato entrega isso e faz acontecer lá na ponta com o associado são os colaboradores. E daí entram dois aspectos muito importantes assim na minha leitura, no meu entendimento. O primeiro de que os colaboradores também são associados. E, portanto, eles devem ser os primeiros a entender toda essa lógica da cooperativa, do cooperativismo, do propósito, do impacto local, do equilíbrio do econômico-social. E eles entendem isso hoje muito bem, com certeza absoluta. Porque eu tenho muitos pontos de contato com os colaboradores, muitas oportunidades de conversar com eles, ou às vezes assistindo eventos que eles estão participando, estão representando a cooperativa, e essas falas estão no discurso deles também. Significa que isso já foi entendido e interiorizado por eles. Isso é bom, porque são associados, trazendo ou novos associados ou atendendo associados da cooperativa. A conversa é entre associados. Não é de alguém menor ou de alguém maior para um outro. São de pessoas do mesmo nível. É de associado para associado. Isso é real. E isso eu percebo muito. E a outra é a capacitação dos colaboradores, né? Não só o fato deles entenderem o propósito, mas também conhecerem a história da cooperativa. Eles têm que ser o primeiro a conhecer. Conhecerem a área que eles atuam, conhecerem os produtos que eles atuam, conhecerem o perfil dos associados que eles atuam. E daí as ferramentas tecnológicas, os sistemas e os programas de formação têm apoiado bastante, né? Então, acho que essa questão, essa parte dos colaboradores não poderia ficar de fora, né? A cooperativa, felizmente, investiu muito em colaboradores nos últimos anos e eu entendo que investiu adequadamente e investiu de forma assertiva por tudo que hoje os colaboradores conseguem entregar para a cooperativa e conhecer da cooperativa e levar essa mensagem da cooperativa, né? São promotores da cooperativa mesmo. Como dizia o Ed, nós somos o que somos porque somos como somos. Eu acho que a vida daquelas pessoas que dizem mais sim do que não, em termos de experiências e vivências, é muito mais rica, né? Não estou dizendo que a gente tem que dizer sim para tudo, não é isso. Mas o quanto a gente deve se experimentar como pessoa, né? Porque se eu olho toda a minha trajetória, assim, um empacotador, um orçamentista, um coordenador de vendas, um
um gerente financeiro, um gerente de contas, um representante, um conselheiro e um presidente de cooperativa. Ela é muito fora do padrão ou do comum, né? Normalmente as pessoas tendem a seguir uma carreira e é numa determinada área, e eu consegui passar por muitos ramos da economia e com cargos diferentes, com responsabilidades diferentes, mas com uma coisa em comum sempre, que foi o relacionamento com pessoas, que foi o que mais me interessou sempre. É engraçado porque eu tenho uma trajetória dentro do Sicredi até chegar à presidência do conselho de associado, não de colaborador, de executivo, de diretor, o que não é comum em praticamente nenhuma cooperativa do ramo crédito. Praticamente hoje todas os presidentes são ou fundadores ou associados que eram conselheiros desde o início, mas a grande maioria é de colaboradores que teve uma trajetória, uma caminhada fantástica. Muitos começaram como estagiários ou caixa e viraram gerentes de agência da sede, diretores, e depois viraram presidentes. Então tem toda uma jornada dentro da cooperativa. Profissional. Eu nunca tive uma jornada profissional dentro da cooperativa. Em 2014, o Márcio me convida para ser conselheiro de administração, com 3 para 4 anos como coordenador de núcleo. E a chapa ela é eleita em 2015, 16, 17, 18, essa era a gestão de 4 anos, e eu entro para o conselho. Eu fui um associado que virou coordenador, que virou conselheiro e que virou presidente. A minha jornada é como associado, que talvez seja dentro das boas práticas de governança o ideal, que poderia acontecer com outras cooperativas também, desde que haja uma transparência e uma abertura por parte da gestão também dos conselhos. Mas eu acho que vem muito do meu comportamento, sabe, Lu? O Márcio, ele brincava comigo, ele dizia assim, tinha lá dos 300 coordenadores, na época não existia o WhatsApp, por exemplo, era por e-mail. E daí o Márcio dizia assim, sempre que tinha o Márcio gostava de perguntar a opinião dos coordenadores sobre os assuntos sempre. Ele sempre envolveu muito a participação do associado na gestão. Eu tenho isso muito forte, eu aprendi isso com o Márcio. Daí o Márcio dizia assim, eu não sabia quantos iam responder o e-mail, mas o Thiago sempre respondia. E o Thiago tinha algo que me chamava a atenção, que era o seguinte, ou ele respondia legal, bacana, gostei, sou a favor, ou ele dizia não gostei, ou isso não vai dar certo. Mas sempre vinha uma frase embaixo dizendo assim, quem sabe a gente poderia ouvir um outro grupo de pessoas, ou lá em tal empresa tem tal experiência. Ele dizia assim, Thiago, tu conseguia sempre te posicionar favorável ou contrário, e sempre argumentando, colocando... A tua contrariedade nunca era uma crítica, ou nunca era para o confronto, era um conflito administrável. Ele dizia, tu conseguia te posicionar e ainda trazer uma sugestão ou uma mensagem. E ele disse que isso chamava muito atenção e que isso era um perfil de conselheiro. Então ele passou a me monitorar para ser conselheiro, e quando veio a constituição da nova chapa, ele me chamou. E estando dentro do conselho, um dia o Márcio disse, olha, estão aventando a possibilidade da minha ida para a central, mas eu só farei isso depois que tiver iniciado e concluído um processo de sucessão aqui dentro do conselho. Não quer dizer que eu vou sair agora, não quer dizer que eu vou sair lá na frente, mas eu quero debater isso. E ele fez isso de forma transparente, ao mesmo tempo com todos os conselheiros, e disse, eu quero iniciar um processo e que se um dia isso tiver que acontecer, nós já tenhamos pessoas preparadas para assumir enquanto conselheiros.
E ele deu a oportunidade para todos os conselheiros. E ele perguntou se eu queria, para mim também, e eu disse, Márcio, eu não participo, mas se não tiver nenhum conselheiro disponível e tu tiver que sair mesmo, eu estou à disposição do conselho, daí eu participo. E quando iniciou o processo, o meu nome estava junto, mas haviam outros 3 colegas. E eu disse, Márcio, não era isso que nós combinamos, porque era se não houvesse mais ninguém, tem outros 3 colegas, então eu não preciso participar. E ele me pegou por aquilo que eu mais gosto, que é o estudar, aprender coisas novas, né? Ele disse, mas Thiago, não é o fato de tu ser ou não ser o próximo presidente. Tu vai estar participando de um processo riquíssimo de consultoria, tu vai aprender muito, e mesmo que não aconteça nada, quando encerrar esse processo, no mínimo tu vai ser um conselheiro melhor e mais preparado. E é verdade, né? E eu disse, ok, então eu topo, eu estou junto, eu participo. Abertamente, entre todos os conselheiros, essa conversa. E os outros colegas também participaram e foi um momento de 1 ano pesado, desafiador, porque a gente antecipou as questões da presidência, então não foi só um processo de faz um teste e escolhe quem está melhor, não era isso. Era, agora vocês vão preparar a pauta da próxima reunião, e todo mundo envolvido fazia isso. E as pautas nossas não são meias folhas de ofício com itens, são pautas comentadas, tu tem que desenvolver o tema, tu tem que argumentar o tema, tu tem que dar as alternativas, tu tem que trazer subsídios, conteúdos, tu tem que dizer qual é o horário de início e qual é o horário de fim, quanto tempo dura aquele item da pauta. Vocês vão conduzir a reunião do conselho, fazer com que os conselheiros debatam e cheguem numa conclusão sem a influência do presidente, por exemplo, é papel do presidente. Vocês vão ajudar a organizar assembleias, vocês vão apresentar as assembleias para os associados. Sem os associados saber que vocês já estão participando de um processo, mas tu ali na frente segurando o microfone, com 1000 associados sentados na frente, tu sabe que tu está participando de um processo e que tu está sendo avaliado. Não por 1 ou por 2, mas por um colegiado com 5, 6 pessoas na época foi. E que depois seria debatido entre o conselho. Então a gente ficou muito exposto, ficou muito aberta. Mas foi um processo agregador, assim. A gente evoluiu e cresceu muito como pessoa e como profissional. Todos os conselheiros envolvidos naquele processo. E todos participam até hoje do conselho e criaram um vínculo de confiança e de amizade muito forte, né? Foi uma mudança tremenda depois disso tudo, porque um dia o Márcio me chamou para um café, fora da cooperativa, que precisava conversar comigo, e eu nunca vou esquecer dessa tarde, eu não esqueço nem a roupa que ele estava vestindo, porque ele é muito franco nas colocações, ele não fica fazendo voltas, né? Ele disse, Thiago, o comitê de sucessão se reuniu e o teu nome foi indicado para assumir. Assim. Eu disse, como assim, Márcio? Tu não disse que era isso, tu disse que era só para aproveitar o processo. Mas de todo esse processo, avaliando tudo que nós avaliamos, o teu nome é o indicado. Eu disse, então tá, então vamos. Só que daí eu tinha minha atividade profissional, uma empresa que segue até hoje, mas que dependia muito da minha presença, e faz 4 anos que eu não me envolvo mais na rotina da empresa, e também foi uma mudança para a empresa, também foi uma mudança para a família. E de uma hora para outra, a minha rotina, que era uma, passou a ser organizar reuniões do conselho, conversar, trabalhar, atuar muito forte com os coordenadores de núcleo da cooperativa. Então é um relacionamento que consome muito tempo, mas que traz muito conhecimento, traz muita informação, traz muitos subsídios para o conselho, para a diretoria. Tem todo o trato com a diretoria da cooperativa, tudo que foi contado, que foi implementado nesses últimos anos aqui, em termos de agências, de abertura de agência, de fim do caixa, de questões de alçadas de crédito,
da construção do mapa estratégico, dos processos de integração e formação dos colaboradores, de toda a ressignificação da casa cooperativa, todo esse complexo, esse sítio histórico que é a linha Imperial, não só com o prédio próprio, que era a primeira sede própria, mas com as outras 2 sedes também, com a escola, com a igreja, com a casa pastoral, com a praça, com o monumento, com a irmandade. De uma hora para outra isso passou a fazer parte da minha rotina, né? Aí mais toda a interlocução com outros presidentes da nossa central do sistema Sicredi, com outros sistemas, com a OCB, que é o órgão máximo do cooperativismo aqui no Brasil. Mas é algo prazeroso e também a oportunidade de muitas vezes ser chamado, ser convidado pelo meio acadêmico, o que me alegra muito, porque eu sempre dizia, Lu, eu me formei em administração de empresas e eu não tive nenhuma cadeira sobre cooperativismo. E é um modelo de gestão, é um modelo de empresa, é uma organização empresarial. E a gente estuda administração e não estuda o cooperativismo. E na mesma linha, eu tenho amigos que fizeram economia e não estudam cooperativismo. E a gente sabe, hoje existem pesquisas que mostram que onde há uma cooperativa, o PIB médio é 5,6% maior do que em locais que não há cooperativa. O IDH é melhor em relação a lugares onde não há uma cooperativa. A gente sabe de todos os impactos econômicos e sociais de uma cooperativa. A gente estuda sociologia, não estuda o cooperativismo. A gente estuda contábeis, e um contador vai se formar na faculdade sem muitas vezes ter tido uma cadeira de cooperativismo. E é um regime tributário distinto dos demais. A gente estuda direito, tendo uma lei específica do cooperativismo, estuda direito comercial, inclusive, direito do trabalho, direito societário, e não estuda cooperativismo. Por quê? Hoje, a gente fala no Brasil que o PIB agro nosso é muito importante, é o que sustenta o PIB brasileiro. 50% do PIB agro passa por dentro de uma cooperativa. Hoje, mais de 10% do PIB gaúcho advém diretamente de uma cooperativa. Eu estou falando só PIB direto. Se eu for pegar o indireto, mais de 60% do PIB gaúcho está vinculado ao cooperativismo. Falta muito ainda avançar, inclusive dentro da academia, né? Então, mas isso era uma realidade mais de anos atrás. Hoje a gente enxerga, tem várias formações, tem várias pós-graduações, mestrados em cooperativismo, e a gente cada vez mais é chamado para falar sobre a história do cooperativismo, o modelo, a legislação, né, o direito cooperativo, o modelo de governança das cooperativas, a forma de atuação. Então, isso é algo que traz uma alegria bastante grande para nós, né? E eu acho que isso também faz parte do processo, porque daqui 10, 15 anos, toda essa comunidade acadêmica também vai estar atuando no mercado de trabalho e vai ter uma visão distinta do cooperativismo. A tendência é melhorar e crescer bastante com isso também. Tem uma das coisas que me incomoda muito, são aquelas, eu vou colocar entre aspas e que ninguém se sinta ofendido, né? Mas são aquelas palestrinhas, entre aspas, desafios e oportunidades do cooperativismo, que eu inclusive já fiz também, mas é o mesmo PowerPoint há 3, há 5, há 10 anos. Tanto é que existe um estudioso do cooperativismo e conhecedor profundo e que atua dentro do Banco Central, o Harold Spínola, que é chefe do DESUC, que é o departamento que cuida das organizações financeiras cooperativas. E ele já mudou a palestra dele, são velhas oportunidades e novos desafios, novas oportunidades e velhos desafios.
o que eu enxergo hoje ainda como maior desafio é a intercooperação. Muito grande. Eu aprendi com o Márcio Porte, e ele disse que aprendeu isso com um aluno fazendo um trabalho de conclusão de curso sobre cooperativas, que depois de estudar tudo isso, estudar o cooperativismo, tinha uma das questões lá de quem era o maior concorrente do cooperativismo, e haviam várias alternativas e todo mundo respondia o que achava. Mas esse aluno disse assim, as pessoas não conhecem. Se as pessoas conhecessem, a realidade seria outra. O maior concorrente do cooperativismo é o desconhecimento. Essa frase virou uma frase reconhecida hoje e dita por muitas pessoas em todos os ramos. O maior concorrente do cooperativismo é o desconhecimento. Mas para mim é o desconhecimento da porta para fora. Porque da porta para dentro não há desconhecimento. E mesmo assim a gente consegue avançar numa velocidade que é baixa, olhando nacionalmente. Poderia ser mais acelerado? Poderia. Como? Com intercooperação, com uma comunicação mais assertiva. A gente vê ainda as comunicações muito pulverizadas ou muito locais. A gente precisaria uma grande comunicação de massa em níveis nacionais, passando a mensagem do cooperativismo. O cooperativismo tem alguns clichês, algumas questões que as pessoas têm como verdade até hoje e que não são, de que cooperativismo é perigoso, por exemplo, ou é um problema. Casamento é um problema. Entre duas pessoas, todos os casamentos dão certo? Não, senão não haveria divórcio. Existe divórcio. E casamento é uma sociedade de duas pessoas. Uma sociedade de 1.000, de 5.000, de 10.000 pessoas também não pode dar errado? Pode. Mas o que vai fazer com que dê errado? É a alta liderança, é uma gestão equivocada. Quando tu tem pessoas bem preparadas na gestão de uma cooperativa e que conseguem conduzir bem a cooperativa, não tem como dar errado. Mesmo assim pode quebrar, dependendo de fatores externos do mercado, pode, mas dificilmente quebra. E daí a gente pensa que cooperativa de crédito é perigoso, mas se a gente for pesquisar, quantos bancos quebraram no Brasil nos últimos 20 anos? E quantas cooperativas entraram em liquidação nos últimos 20 anos? É infinitamente maior, é 30 vezes maior o número de bancos que quebrou. Mas a gente tem medo das cooperativas. É que quando uma cooperativa quebra, não é meia dúzia de acionistas que tem o prejuízo. São milhares de associados, né? Tem o prejuízo mesmo. E o FGCOP, que é o Fundo Garantidor do Cooperativismo, as pessoas sabem que existem? Da mesma forma que tem um fundo garantidor das instituições bancárias, as cooperativas também têm. 250 mil por CPF por instituição. A mesma coisa. É tão seguro quanto. Toda a fiscalização e cuidado que o Banco Central tem com as cooperativas, toda a gestão dos indicadores de risco que é feita, que tem que estar tudo no verdinho sempre. Tu fica um mês com um indicador no vermelho ou 2 meses no amarelo, tu já tem que mandar a explicação lá para o Banco Central por que aquilo aconteceu. Existe hoje uma segurança muito grande por trás das cooperativas, mas a sociedade desconhece isso. E para diminuir esse desconhecimento, a gente tem desafios de trabalhar melhor essa comunicação com a sociedade. As cooperativas fazem, mas de forma isolada, cada uma na sua área de atuação. Precisava, no meu entendimento, um grande trabalho de comunicação em massa para que a sociedade enxergasse que as cooperativas são sólidas, são seguras, são bem administradas, têm gestões profissionalizadas, tem essa questão da segurança dos recursos, da fiscalização dos órgãos regulatórios, tem o impacto social, tem o desenvolvimento econômico, tem a preocupação com as pessoas e o meio ambiente, tem todo um propósito por trás, né? Se a gente conseguir comunicar isso para a sociedade, que no meu entendimento é o que falta, daqui a 10 anos a gente está em níveis europeus de cooperativismo. A média geral é de 14% para 15%,
mas considerando Novo Hamburgo, São Leopoldo e Caxias do Sul, que são os 3 centros urbanos da nossa área de atuação. Ponto. Só esses 3 municípios têm 1 milhão de habitantes. Quando a gente isola e olha os demais municípios, os outros 18, a nossa penetração ela é de 51%, 52%. Nova Petrópolis, por exemplo, é perto de 55%. Mas a gente tem Presidente Lucena, que é o maior de todos, com 88% da população, e Morreuter, Santa Maria do Herval, Picada Café, Vale Real, Alto Feliz, Linha Nova, seguem esses indicadores também. A média desses municípios é de 50%, 51%, 52%. Mas olhando os grandes centros, o que mostra que há potencial nos grandes centros. Mas são índices maiores que os europeus. Maiores que os europeus, aqui, tirando os grandes centros urbanos, maiores que os europeus. E isso a gente já enxerga em outras regiões do estado e outras regiões do país. Normalmente, municípios com menos de 20 mil habitantes, onde a sociedade tem um senso coletivo mais apurado, a penetração das cooperativas é maior. O nosso grande desafio está em levar essa cultura, esse entendimento, esse senso coletivo para os grandes centros urbanos. Aí sim, se os grandes centros urbanos dobrarem de tamanho nos próximos 5 anos, quantas cidades pequenas precisaria para ter o mesmo número de associado, né? Então essa expansão de negócios, a expansão geográfica existe, é importante, mas a de negócios, principalmente nos centros urbanos, é a que vai dar a virada no cooperativismo. Embora, no meu entendimento, isso não seja um grande problema também, porque ainda continua valendo aquela lógica do local bank, da comunidade olhar para a sua cooperativa de crédito e entender ela como sendo sua, como fazendo parte daquela entidade, se sentindo de fato dona daquela cooperativa, sabendo que, mesmo que eu não saiba o que eles estão fazendo, eu sei que eles estão fazendo a diferença na nossa comunidade.